Todas as vezes que nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, nós estamos dizendo que toda a paz de Cristo e aquilo que significa a paz de Cristo esteja sobre a sua vida. E nós vamos entender um pouquinho sobre isso hoje à noite, a importância disso. Nós estamos conversando sobre o Evangelho na cidade. O Evangelho transforma todas as coisas e nós já falamos sobre muitos assuntos aqui, desde como a cidade é importante, como nós somos um povo, uma cidade dentro da cidade. Nós já falamos como a cidade ela precisa de alegria e só pode encontrar alegria em nós, porque nós refletimos a alegria de Cristo. E hoje eu gostaria de tratar com você sobre o anseio da cidade. O anseio da cidade. A cidade ela tem uma ansiedade natural. A cidade ela tem desejos naturais. E cada cidade, cada aglomerado, a palavra cidade, principalmente no Antigo Testamento, tem a ver não apenas com uma estrutura grande de aglomeração de pessoas, mas todas as vezes que você tinha, qualquer que fosse o povoado, onde esse povoado experimentasse determinada segurança por causa da sua organização, aquilo já no Antigo Testamento era considerado cidade. E nós estamos considerando cidade isso, todo o aglomerado de pessoas que juntas formam cultura e que juntas formam um tipo de segurança, promovendo segurança para o seu povo. E nós queremos entender, irmãos, que essa cidade, desde que o homem caiu, desde que o homem ele caiu em pecado, existe nela um desejo, um vazio existencial natural. Porque a cidade, de fato, ela expressa aquilo que nós, como seres humanos, somos. E desde a queda, o homem ele está se escondendo de Deus. O homem ele se esconde de Deus e foi se escondendo de Deus a ponto de parecer que o próprio Deus em algum momento se escondeu do homem. E lá na nossa loucura, lá nos nossos desvaneios, nós passamos a acreditar que realmente Deus está escondido em algum outro lugar tão inacessível que nós não podemos chegar até Ele. A ponto de dobrarmos os joelhos no nosso quarto e passar pela nossa cabeça, às vezes, a impressão de que nós estamos orando e não tem ninguém ouvindo. E às vezes, essa impressão, ela vai para além do simples fato de pensarmos que não tem ninguém ouvindo, nós chegamos ao cúmulo de pensar se por um acaso existe alguém do outro lado. Se de fato existe algum Deus. Mas não foi Deus que se escondeu, fomos nós que, desde o Éden, passamos a nos esconder. E então, por causa desse vazio, da busca de algo que preenche, da busca de alguém que faça a vida valer sentido, nós começamos a procurar isso em outras coisas, em outros alguéms. E começamos a criar deuses, e começamos a criar ídolos, e começamos a criar estruturas na tentativa de fazer com que todas essas coisas endeusadas, divinizadas, acabassem preenchendo o vazio que não pode ser preenchido por outro alguém que não o próprio Deus. E nós fizemos esse tipo de coisa. Nós criamos esses tipos de coisas, de ídolos e de deuses. E experimentamos a ansiedade, porque nós começamos a perceber que nada daquilo que nós fizemos, nós construímos, nós projetamos, nada disso pode realmente tirar a ansiedade do nosso coração, preencher o vazio do nosso coração e trazer esperança. Esperança que vai para além dessa vida e que toca a eternidade. Porque o nosso problema, e nós vamos ver isso, nosso problema muitas vezes não está naquilo que faz parte só dessa vida. Nosso problema está quando a gente põe a cabeça no travesseiro e aí nós pensamos. E o que é que vai ser para além
E o que é que vai ser para depois daqui? Isso gera uma ansiedade natural. Para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do versículo 19. E nós vamos lendo e vamos conversando. Mateus capítulo 6, versículos 19. Jesus está aí no seu sermão do monte. Ele se retirou com os seus discípulos, com a multidão, e foi para o alto de um monte e começou a dar uma série de pregações, uma série de instruções sobre o reino de Deus. E aqui ele trata sobre algo muito comum das nossas vidas. No versículo 19, ele começa dizendo: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não roubam, nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Veja só, ele começa nos chamando a atenção para algumas realidades. Ele começa a fazer sempre uma distinção entre algo bom e algo ruim. São duas realidades que ele começa nos apresentando com ilustrações diferentes. A primeira ilustração que ele usa é justamente a dos dois tesouros. Ele fala: existem tesouros na terra e existem tesouros no céu. Busquem os tesouros do céu. O que ele está querendo dizer é que os tesouros da terra, eles são efêmeros. Os tesouros da terra são passageiros. Eles se perdem, eles são roubados, eles não são duráveis. Eles passam com muita rapidez, assim como a nossa vida passa com muita rapidez. Por isso, eles não podem preencher o vazio que existe no seu coração. Eles não podem assumir as demandas que o seu coração gera de ansiedade, e eles não podem suprir essas demandas. Mas agora, quando você coloca o seu tesouro no céu, quando você tem o seu tesouro no céu, esse tesouro são tesouros duráveis, preciosos, eternos. É a sua capacidade de olhar para o céu e perceber em toda a cultura do reino, em toda a estrutura do reino, algo que é tão amável, tão desejável, que toda a sua vida é organizada para que você um dia possa adquirir aquilo, para que um dia você possa participar daquilo, para que um dia você possa ter a sua realização máxima naquilo que você vai encontrar no reino de Deus, porque o reino de Deus não tem como maior preciosidade o próprio reino. O reino de Deus não tem como a sua maior preciosidade a estrutura do reino. Não tem como maior preciosidade a paz ou a alegria que existe no reino, ou a satisfação que nós encontraremos no reino. Tudo isso são coisas boas, mas não é isso que é o de fato mais precioso. O que nós temos no reino de Deus de mais precioso não é a gloriosa cidade que desce do céu, uma cidade transformada, uma cidade agora reorganizada, uma cidade que deixa as suas ansiedades todas fora dos seus muros. A cidade gloriosa que desce dos céus em Apocalipse mostra agora uma cidade habitada por um povo totalmente diferente. Uma cidade que tem ruas de ouro, mas que a sua preciosidade não é ruas de ouro. Uma cidade que tem muros de pedras preciosas, mas que de fato aquilo não tem sentido. Aquilo no reino de Deus é só chapisco, não tem valor. Uma cidade cujo valor não está em cada estrutura que ela promove ou que nela foi criada, porque a preciosidade da cidade é o Deus que nela habita. É para Ele que nós vamos em primeira instância, em primeiro lugar. É para uma pessoa que nós estamos caminhando e não para um lugar.
Portanto, a cidade celestial para a qual estamos caminhando, ela é apenas essa representação gloriosa de um mundo restaurado, onde todas as nossas expectativas, onde todos os nossos anseios, onde a nossa alma é suprida por Deus e não por qualquer estrutura. Por isso, o nosso tesouro precisa estar no céu, porque são eternos os nossos tesouros assegurados lá. Então, se você perceber, o seu coração, o seu íntimo, quem você é. Porque coração aqui é a sede, é o centro das suas emoções, dos seus desejos, sabe, do seu intelecto. É quem você é nas suas entranhas. É a parte mais essencial do seu ser. O seu coração, ele segue sempre aquilo que está onde você deposita o seu tesouro. Ele vai para lá. Se você deposita o seu tesouro na terra, então o seu coração, o que você faz, ele está sempre buscando coisas dessa terra. Se você coloca se os seus tesouros estão no céu, então o seu coração vai diretamente para o céu. Quem é você está inteiramente comprometido com as coisas celestiais. Então é por isso que os seus tesouros, ou o seu tesouro precisa estar colocado no céu, para que o seu coração, quem você é, possa estar completamente comprometido com todos os valores do reino de Deus. Veja só, isso não quer dizer que você não enxerga em Cristo coisas boas. Isso não quer dizer que você não olha para Cristo e percebe que Ele é um grande mestre. Isso não quer dizer que você não olhe para Cristo e veja nele um Deus glorioso. Porque você pode ver tudo isso e o seu coração ainda não está completamente comprometido com as coisas do reino de Deus. Jesus, uma certa feita, ele está andando pelo caminho e um jovem chega até ele. E fala: Senhor, o que eu posso fazer para herdar o reino de Deus? Aí Jesus vai dizer assim: observa os mandamentos. E ele fala: Senhor, eu estou guardando os mandamentos, todos eles, desde pequeno. Sou fiel aos mandamentos. E diz que Jesus amou aquele jovem. E você conhece essa história como a história do jovem rico. Mas Jesus então vira e fala assim: ok, tudo bem, te falta só uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, vem e me segue. Diz que o jovem rico se entristeceu, foi embora, porque ele tinha muitas posses. O que essa história narra, de fato, é que as riquezas atraíram o coração do jovem rico. E as riquezas, elas eram mais preciosas do que o próprio Deus, do que o próprio Cristo diante dele. Ele colocava a sua segurança nas riquezas. Ele colocava as suas expectativas nas riquezas. Ele colocava a sua alegria nas riquezas. E quando ele procura Jesus, ele sabe que Jesus é um homem bom. Ele sabe que Jesus é alguém poderoso. Ele olha para Jesus e ele fala: o Senhor é um grande mestre. Mas Jesus conhece o coração dele. Jesus olha para a estrutura interna dele e fala assim: aí tem alguma coisa que vai além desse estereótipo religioso que você criou. A sua segurança, o seu Deus, a sua divindade real, verdadeira, não é o Deus santo bíblico, mas são as riquezas, porque você passou a acreditar que ela, ou essa riqueza, pode realmente trazer a segurança para você. Então, Jesus está dizendo: não coloque a sua segurança nas coisas temporais, porque elas são efêmeras. Mas ele continua, e ele dá um outro exemplo dessas duas realidades. Ele vai falar sobre o olhar bom e o olhar mau. Ele vai dizer que se o nosso olho for bom, se o nosso olhar for bom, se os nossos olhos forem bons, então todo o nosso corpo será iluminado. Mas se os nossos olhos forem maus, quão terríveis são as nossas trevas, ele vai dizer. Veja,
os olhos são a lâmpada da alma. É como se pelo olhar você conseguisse ver o interior do ser humano. Aonde ele coloca o seu olhar, aquilo ali de fato é o que demonstra o seu desejo. Aonde os seus olhos estão fixos é o que de fato mostra aonde está o seu coração. Então, o coração, ele vai aonde o tesouro está. O seu olhar vai sempre estar fixo aonde está o seu tesouro. Agora, os desejos que estão diante dos olhos, os desejos mais profundos que nós temos e mantemos os nossos olhos fixos neles, eles acabam direcionando toda a nossa vida, toda a nossa alma para aquilo. Mostra o nosso interior, mostra o que de fato existe dentro de nós. O que de fato constrói as nossas estruturas. O que de fato é o nosso Deus. Veja, Jesus também conta uma parábola. Ele vai dizer que havia um homem muito rico. E aí ele teve uma superprodução naquele ano. Uma colheita, uma mega colheita. E ele ficou muito feliz porque ele teve aquela mega colheita. Então ele olhou para os seus celeiros, os seus silos e disse, isso aqui é muito pequeno. Para aquilo que eu vou colher esse ano, isso é muito pequeno. E ele mandou destruir tudo. Derrubou tudo e fez silos novos, celeiros novos. E aí veio a época da colheita, ele colocou as suas colheitadeiras e fez investimento. E as colheitadeiras foram colhendo tudo. E de repente vieram caminhões e mais caminhões, encheram aqueles celeiros. E agora os celeiros estavam abastecidos de tal maneira que ele disse, deitou na cama e falou, minha alma, ele conversa com ele mesmo. Descansa, fica feliz, regala-te. E Jesus, então, ele vai falar assim, louco, essas coisas são efêmeras. Você colocou os olhos no lugar errado. Essas coisas são passageiras. Essa noite te pedirão a tua alma. E o que você construiu, para quem será? Vai ficar para quem? Serviu para quê? Você colocou o seu coração no lugar errado, os seus olhos estavam no lugar errado. E quando os nossos olhos estão no local errado, que não pode realmente trazer um sustento, uma sustentação que nos dê segurança nesse mundo, mas também que nos dê segurança para além desse mundo, a nossa alma é cheia de trevas, cheia de insegurança, cheia de ansiedade, cheia de insatisfação. O tempo inteiro nós estamos insatisfeitos e ansiosos com tudo que nos rodeia, porque o futuro se torna algo nebuloso, se torna algo como um nevoeiro que vai se desfazendo aos poucos e você nunca sabe o que vai sair dali. Mas quando você tem a segurança de Deus, não essa segurança efêmera que o mundo nos promete, você sabe que por mais que exista uma cortina densa que te impeça de enxergar o futuro, você sabe que o seu futuro está seguro no Senhor. Mas ele também passa para outros dois exemplos. Ele vai falar sobre dois senhores. Você teve dois tesouros, dois olhares, e agora você tem dois senhores. O primeiro senhor, ele vai falar que é o mamon, são as riquezas, é o tesouro desse mundo, é colocar o olhar nas coisas más, fúteis, é permitir-se ser controlado, ter a alma controlada por aquilo que é transitório e passageiro. O mamon. O que é o mamon? Que ele define como riqueza. É o dinheiro. Mas peraí, o dinheiro é mal? Não, dinheiro é dinheiro. Dinheiro não é mal. Dinheiro é dinheiro. E quando que o dinheiro é mal, então? O dinheiro é mal quando você o coloca numa categoria elevada, então ele deixa de ser dinheiro e se torna mamon. Porque mamon era um deus pagão daquela época.
Mamon nada mais é do que o dinheiro elevado à categoria de Deus. E quem eleva o dinheiro à categoria de Deus é o nosso coração. Quando nós colocamos o olhar no dinheiro e esse dinheiro se torna o objeto de desejo do nosso coração, colocamos o olhar no dinheiro e permitimos que ele se torne um olhar mau. Então, o dinheiro exige de nós, nesse aspecto, ele nos exige a mesma devoção de qualquer outra divindade. A mesma devoção que Deus. Você vai levantar de manhã e você vai empregar toda a sua vida para buscar o dinheiro. E você vai colocar toda a sua ansiedade para ter dinheiro. E você vai buscar e colocar o seu coração naquilo como se aquilo fosse realmente o seu supridor. Se aquilo fosse garantir toda a sua vida. O dinheiro, ele oferece a você coisas que divindades oferecem. Ele oferece a você segurança. A única coisa que ele pede é para você crer nele. Ele diz, eu vou te dar saúde, creia em mim, eu posso pagar um plano de saúde para você. Calma. Ele vai dizer, eu posso te dar uma casa, creia em mim, e você vai ser muito feliz. Eu posso te dar mulheres, creia em mim. Eu posso te dar uma vida boa, onde você não vai ter necessidade de nada. Creia em mim. Então, o dinheiro, ele só pede para você crer nele. Ele está falando, tenha fé. E você, então, tem fé nele. E você o busca. Você o busca em primeiro lugar. Antes de todas as coisas, você busca o dinheiro, porque você acredita que ele vai acrescentar todas essas coisas para você. E você deposita, então, todos os seus esforços nisso. O problema é que o dinheiro, ele trabalha com essa segurança aparente. Ele trabalha com essa segurança efêmera. Mas Deus, o segundo Senhor, ele trabalha com uma segurança eterna. Ele não está trabalhando só com a estabilidade aqui. Ele está trabalhando com a estabilidade eterna. Segurança aparente é aquilo que está diante de nós. Segurança aparente é isso que eu disse, é a saúde, é a estabilidade financeira, é o poder, são os privilégios, é o prestígio social. E você está o tempo inteiro aplicando a sua vida, correndo atrás de dinheiro. Mas a segurança eterna é a segurança que não se vê. Eu quero dar um exemplo para você. Jesus também conta outra parábola. Ele conta a parábola do rico e do Lázaro, conhecem? E aí ele vai contar a parábola dizendo que o rico tinha muita coisa. Lázaro era um mendigo que vivia à porta da casa do rico, esperando que alguma coisa caísse de esmola na mão dele para ele sobreviver. Mas chegou o tempo em que os dois morreram. E diz que Lázaro, ele foi para o seio de Abraão, isso é a salvação, é o reino de Deus, e que já o rico, ele acabou indo para o inferno. E o rico estava em profunda agonia. E ele, olhando, dizia, pai Abraão, permita que Lázaro molhe o dedo na água e venha pôr na minha boca. E Abraão fala, não tem como passar daqui para aí. Não tem caminho de ida, nem caminho de volta. Já era o que você poderia ter feito, você fez lá embaixo. Agora não tem mais chance. Aí ele fala assim, então deixa eu voltar para avisar minha família. Para que eles possam colocar o coração deles em outra coisa. Para eles não virem para o mesmo lugar que eu estou. Isso aqui é desesperador. Então, o Abraão vai dizer para ele, não adianta. Se eles não derem ouvidos à lei, ou seja, ao Antigo Testamento, os 5 primeiros livros da Bíblia, e aos profetas, o restante do Antigo Testamento, que era a palavra de Deus daquela época, se eles não derem ouvidos à palavra de Deus, eles não vão dar ouvidos nem a um espírito que voltar dos mortos. E isso não pode acontecer. Espírito não volta dos mortos. Só existe uma forma de você encontrar o caminho correto. É ouvindo, dando atenção para a palavra de Deus. Ouvindo e permitindo que a palavra de Deus construa o seu coração. Edifique a sua vida. Então, o rico, ele colocou toda a sua segurança em algo efêmero, passageiro.
que diante da morte, diante do poder mais arrasador e avassalador que existe nesse mundo, não vale nada, não adianta nada, não impede nada. Mas agora o Lázaro, apesar de ter sofrido, apesar de ter vivido as suas angústias, o seu coração estava seguro em Deus. Ele colocou a sua segurança, ele fez o seu depósito de tesouro em um banco eterno. A sua fé estava na misericórdia e na graça de Deus, que o atraíram para um reino onde apenas aqueles que encontram, de fato, a sua satisfação e suprem as suas ansiedades nesse Deus podem estar. É isso que aconteceu. Mas o texto ele vai continuar aí. Mas antes, veja só que interessante. Nós não devemos colocar a nossa confiança no lugar errado. Entenda isso. Não coloque a sua confiança em lugar errado. O mundo, ele não quer que você se desvie da fé. Ele não quer que você saia da igreja. Ele não quer levar você para longe de Deus. Não. Porque se ele fizer isso, rapidinho você vai voltar por causa da frustração. O mundo quer justamente você aí, sentado, ou você aí na sua casa, confortável, achando que está tudo bem, mas você está colocando o seu coração no lugar errado. É isso que o diabo quer. Então, nossas expectativas, elas não podem estar nesse lugar errado. Nossos sonhos não podem estar no lugar errado. Nossos anseios não podem estar no lugar errado. Mas a cidade tem isso. E nós acabamos sendo contaminados, contagiados pela ansiedade da cidade. Todo mundo está correndo atrás disso. E você fala, mas todo mundo corre atrás disso. Mas você é diferente. Mas você é um alguém diferente. O dinheiro talvez seja o maior opositor de Deus dos nossos dias. Por quê? Porque o mundo ele passou a acreditar que o dinheiro pode realmente nos dar tudo o que precisamos. Que o dinheiro realmente entrega tudo o que promete. Não, mas ele não entrega. Sabe, Deus ele tem promessas maravilhosas de cuidado para conosco. E é essa promessa que sustenta a nossa vida. Por mais difíceis que estejam as situações, é a promessa de Deus que nos sustenta. O anseio desesperado por segurança que invade cada um de nós nesse mundo e que nós tentamos suprir através de instrumentos criados pelo homem, gera ainda mais ansiedade. Mais ansiedade, mais desejo, mais desejo. E nós temos nesse mundo 2 tipos de ansiedade. A primeira é essa ansiedade clínica. São faltas de enzimas necessárias no nosso corpo. Isso nós tratamos. Isso Deus deu sabedoria ao homem para tratar. Isso não é um problema. Você está ansioso por questões fisiológicas, biológicas, você pode procurar um psicanalista, um psiquiatra, para suprir isso, para ajudar você nisso. Isso não é um problema. As pessoas, os crentes principalmente, eles têm muita reticência com isso, mas isso não é algo problemático, pelo contrário. Pense você, quantas pessoas vocês acham que aqui no nosso meio usam óculos? Seja de maneira constante ou seja para uma correção. Se você quebrar a perna, você vai usar uma muleta durante um tempo até você voltar. Tudo isso são instrumentos que Deus deu sabedoria, óculos, muleta, para o homem criar, para nos ajudar durante um tempo, a fim de nos restabelecer a saúde. Você ir num psiquiatra e fazer uso de uma medicação, também é como um óculos e uma muleta. E você vai fazer uso disso. Assim como você não tem que ter medo de usar óculos e dizer, eu sou menos crente porque eu uso óculos. Eu sou menos crente porque eu estou de muleta. Deus tinha que curar minha perna imediatamente, né? Também não tenha medo de fazer uso de medicamento por causa de algum tipo de ansiedade física, biológica. Mas também existe uma segunda ansiedade. Essa segunda ansiedade, ela acontece pela falta de confiança em Deus. E aí, então, nós colocamos os nossos
o nosso coração em tesouros efêmeros, os nossos olhos em lugares errados, e isso traz trevas para dentro da gente. Então, nós vamos servindo outras divindades e não a Deus, e o nosso coração vai ficando cada vez mais ansioso. Coloque tudo que você é, coloque tudo que você tem a serviço de Deus, porque esse é o objetivo dele. Suprir você, cuidar de você, para que você possa servi-lo. E eu provo isso para você. Eu provo isso. O texto continua, versículo 25. Leia comigo 25 a 27. Vai dizer, mas 25 a 27. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. As aves do céu não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? E agora Jesus continua, na verdade, o mesmo argumento, nos dando aqui outras ilustrações, para fazer com que nosso entendimento fique ainda mais claro. Ele vai dizer, você é um cristão? Você realmente optou por Deus? Ele está pressupondo que a pessoa que está lendo isso aqui fez a opção por colocar o seu tesouro no céu. Fez a opção por manter os seus olhos bons, em coisas boas. Fez a opção por guardar o seu coração de toda a influência que não seja a influência de Deus, que colocou o seu coração, a sua fé no segundo Senhor, em Deus, e não no mamon. Então, se você é esse tipo de pessoa, se você optou por Deus como Senhor, então, ele está dizendo, a ansiedade, como falta de segurança, não é uma opção para você. Porque Deus é a nossa segurança. Não é uma opção. Nós podemos ter ansiedade como problemas biológicos, mas não por falta de confiança. Não porque nós somos atingidos por problemas. Ele vai dar essa explicação, ele vai dizer assim, olhem aí, olhem para o corpo de vocês. Quem criou o corpo de vocês? Foi Deus. E aqui, por isso, é necessário alguém que faça a opção pela fé em Deus. Porque se você não crê que Deus criou você, então isso aqui não tem o menor sentido. Mas ele está dizendo, quem criou você? Quem criou o corpo? Deus. E aí ele vai ele vai trazer esse argumento. É o argumento do mais importante, do mais importante para o menos importante. Ele vai falar, quem criou o corpo? O corpo é mais importante. Então, veja só, se eu criei o corpo de vocês, o mais difícil, como é que eu não posso suprir vocês? Como é que eu não posso dar comida, bebida, vestir vocês? Como assim? Comer, beber, vestir são coisas básicas da vida. Na maioria das vezes, a nossa ansiedade não é por causa dessas coisas. A ansiedade que o mundo gera no nosso coração não é por causa das questões básicas. Nós não estamos pedindo o arroz da panela, nem o feijão. Nós estamos ansiosos, muitas vezes, por causa do pudim. Nós estamos ansiosos por causa do carro do ano, por causa do supérfluo. Mas Deus promete que vai cuidar de nós. Por quê? Porque o dinheiro, as riquezas, elas vão nos dizer que a nossa identidade, a nossa dignidade, depende do que a riqueza pode nos dar, do status que ela pode nos promover.
É isso que a riqueza está falando para você. Se você não tem o pudim na geladeira, você pode ter o arroz, feijão, a sua carne. Mas se não tem o pudim na geladeira, você é menos do que o outro. Você tem o seu carro. Mas se você não tem o carro do ano, que é mais novo do que o seu vizinho, então você se acha inferior. A moça, ela está andando na rua, encontra a amiga, e quando ela olha, o salto da amiga é de marca, o dela não é. Então ela já olha e fala assim, eu sou inferior. Porque a marca começa a conversar com a outra marca. O homem chega para jogar bola, para o carro, e ele já olha e faz a análise, pô, quem é maior e quem é melhor aqui? E quem é o menor de todos? Ele faz o julgamento por causa do tipo, da marca dos carros que estão ali, o ano. E nós começamos a acreditar que realmente o nosso valor, o valor de quem nós somos, a nossa identidade e a nossa dignidade é depositada em nós por causa daquilo que temos, por causa daquilo que o dinheiro nos oferece. E essa é a grande mentira que o dinheiro nos dá. Quando ele fala assim, o corpo, veja o corpo de vocês. É esse argumento do maior para o menor. Deus criou o corpo, então Ele dá as vestes. Deus criou o corpo, então Ele dá o alimento. Também, você tem uma outra comparação, com as aves do céu. Aqui o argumento ele inverte. Ao invés de ser do maior para o menor, ele faz do menor para o maior. Ele vai dizer, se Deus alimenta as aves, que são menos importantes, e aqui, mais uma vez, nós temos um problema, porque no mundo hoje, com essa mentalidade naturalista, evolucionista, você é só mais um bicho, só mais um animal. Então, entre você e um mico-leão dourado, não tem diferença nenhuma. Entre você e uma onça pintada, não tem diferença nenhuma. Entre você e qualquer bicho, não tem diferença nenhuma. Porém, a Bíblia vai dizer que sim, que existe uma diferença, que nós, seres humanos, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aí se reside a nossa dignidade. Então ele vai dizer, veja os pássaros, eles são inferiores a vocês, mas Deus cuida dele, quem dirá de vocês? Deus está cuidando deles. E depois ele vai mostrar a dificuldade que nós temos de entender nisso tudo a parábola do rico e do Lázaro. Por quê? Por mais que as riquezas, elas te garantam certo conforto na vida, por mais que elas te garantam certo bem-estar, e isso é inegável. É inegável que eu também gosto. É inegável que você gosta, e ninguém aqui precisa mentir, achando que é mais espiritual ou menos espiritual por causa disso. Todos nós gostamos daquilo que a riqueza nos oferece. Mas por mais que ela garanta esse certo conforto em nossa vida, ela não pode garantir a você e a mim algo que nós mais precisamos, que é a nossa salvação. Ela não pode nos dar isso. E Deus nos oferece isso. Somente Deus, somente o nosso Senhor nos oferece isso. Veja só, versículo 31 a 34. Ele vai dizer, versículos 31 a 34, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará a sua própria preocupação. Basta a cada dia o seu mal. Ele vai falar, olha só, prestem atenção. Eu vou mudar novamente o argumento. O argumento agora é do menos importante para o mais importante de novo. Deus veste a erva do campo. As mulheres daquela época pegavam os lírios e elas saíam de manhã e aqueles lírios eram maravilhosos. Várias cores, várias tonalidades, embelezando os campos. Passava 2 dias, aquela beleza começava a murchar. E de repente elas saíam, não mais para ver a beleza dos lírios dos campos, mas para pegar
aqueles lírios que agora estavam secos e jogar no fogo para assar pão, para fazer pão. Então, Jesus está falando, veja, se Deus embeleza assim as ervas do campo, que hoje está aí, amanhã não está mais, e serve para abastecer fogo, serve de combustível, ainda mais você, que é mais importante do que a erva. Deus está cuidando de você. Ele nasce num dia, seca, serve de combustível para as mulheres fazer o pão, mas é o pão que é o mais importante, é o pão que Deus está dando. Mas mesmo assim, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Nem Salomão, que foi o homem mais rico, considerado na tradição de Israel, que viveu mais pomposamente na tradição de Israel, nem ele, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E Deus cuida assim da erva, Ele vai cuidar de você, Ele sabe o que você precisa. Esse é o argumento de Jesus. Então ele vai dizer, homens de pequena fé. O problema aqui não é o que falta para nós fisicamente, é o que falta espiritualmente. É quando falta fé. O problema aqui é a pouca fé. É a confiança de que Deus vai nos garantir no fim da vida. É que Deus vai nos garantir agora, vai nos garantir sempre, e no fim da vida Ele vai continuar nos garantindo. É por isso que, mais uma vez, nós temos essa grande dificuldade de entendermos essa parábola do rico e do Lázaro. Porque por mais que as riquezas nos garantam coisas boas, elas nunca vão nos garantir a salvação. Nunca, nunca. E aí, nos versículos seguintes, ele vai começar dizendo, os pagãos é que fazem essas coisas. São os pagãos. Quem são os pagãos? Pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem as promessas de Deus, que não conhecem o caráter de Deus. Eles ficam correndo atrás dessas coisas, eles estão sempre inseguros, eles estão sempre ansiosos, eles estão sempre preocupados. Porque eles não têm segurança, porque eles não têm aonde depositar a sua fé. Porque todos os ídolos que eles constroem não podem, de maneira alguma, suprir o vazio existencial deles, apenas acrescenta ansiedade à vida de anseio deles. E a cidade vive essa constante arbitrariedade dos ídolos, que colocam cada dia mais ansiedade no coração das pessoas. Contudo, os pagãos, quando eles buscam seus deuses, eles fazem promessas, eles fazem sacrifícios, eles demonstram fé em alguma divindade, ele busca o socorro dessas divindades. Mas nós cristãos fazemos diferente. Nós, pelo menos, deveríamos ser diferentes. Nós não podemos ser, por exemplo, como Pedro. Lembra de Pedro? Pedro, Jesus está vindo andando sobre as águas, ele olha para Jesus e fala, Jesus, se é tu, deixa eu ir ter contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro vai lá. Ele já demonstra fé, ele desce do barco. E de repente ele está quebrando as leis da natureza, ele está quebrando as leis da física, ele está fazendo algo que é impossível. Mas ele está andando, ele está caminhando em direção a Jesus. É isso que acontece conosco quando nós demonstramos fé em Cristo. Nós quebramos todos os paradigmas, todas as leis da possibilidade, e nós vamos seguindo com fé, olhando para Cristo, porque nós sabemos que é Ele que nos mantém sobre as águas. De fato, fé, sem querer minimizar a coisa, simplista demais, fé é andar sobre as águas. Fé é quebrar as leis quando tudo diz que não pode. Fé é aquilo que quebra qualquer lei e te faz continuar andando para o encontro com Cristo. Mas de repente, se você tira os olhos de Cristo, como Pedro fez, passou um vento, ele olhou aquilo e ele começou a afundar. E ele começa a gritar, Senhor, me socorre, Senhor, me socorre. Aí todo mundo vira e fala assim, viu? Pedro tem fé. Mesmo quando ele está afundando, ele tem fé, porque ele pede socorro. Não, até pagão faz isso.
Qualquer pessoa, quando a coisa aperta, quando a coisa fica feia, quando a coisa atrapalha de fato, ela começa a recorrer. Ela recorre aos poderes, ela recorre ao cosmos, ela recorre a qualquer tipo de Deus, a qualquer tipo de santo, a qualquer tipo de Exu. Ela vai recorrendo. Se alguma dessas forças responder, amém. Nós não somos assim. A nossa fé não está fundamentada apenas nos momentos de crise a recorrer a uma força extraordinária para nos socorrer. Nossa fé está em conhecer o caráter de Deus e nos mantermos confiantes nele, mesmo nos momentos de dificuldade. É isso que Pedro, ele fez no início e depois acabou afundando. Nós nos relacionamos com Deus, porque Ele é o nosso Pai. Jesus vai falar, Ele é o Pai de vocês. Ele cuida de vocês como Pai. Existe essa confiança de um pai que cuida dos seus filhos. E aí, por fim, ele vai dizer, busquem em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas, e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sabe? Aqui Jesus muda completamente a conversa. Porque até agora ele estava falando sobre como Deus cuida de você. Agora ele vai falar qual é o resultado desse cuidado de Deus na sua vida. Quando ele diz buscar o reino de Deus e a sua justiça, ele está mudando toda a conversa. Aqui ele está mostrando como funciona a vida na cidade, a vida na humanidade, porque a vida é como se fosse uma trama de tecido. Você já viu um tecido e é um fio por cima do outro. Às vezes você está por cima e às vezes você está por baixo. Às vezes você está por cima e às vezes você está por baixo. Os nossos relacionamentos, a cidade é feita de relacionamentos, também é da mesma maneira. Às vezes você é ajudado e às vezes você ajuda. Às vezes você é ajudado e às vezes você socorre o outro. Buscar está ligado a tudo aquilo que ele falou antes. Você coloca os seus olhos no céu, você busca o Senhor, que não é o mamon, e você coloca os seus olhos nas coisas boas. Busca com ansiedade. Assim como você empenha esforço para buscar os tesouros terrenos, assim como você sai para trabalhar todos os dias, assim como você coloca o seu coração para ganhar essas coisas, acima de tudo isso, coloque o seu coração e todos os seus esforços para viver à luz dos valores do reino de Deus. Nunca perca a sua identidade, porque é do reino de Deus que extravasa a identidade de cada um de nós. Então busca o reino de Deus e a sua justiça. Aí ele vem realmente dando uma reversão completa em tudo aquilo que ele estava nos ensinando até agora. Ele estava dizendo, Deus cuida de você, você entendeu? Então tá bom, então agora busca a justiça de Deus, porque você vai ser justiça de Deus andando na terra. Agora a justiça de Deus precisa se manifestar em você. E qual é a justiça do reino? Dionísio, quero ler rapidamente, o bispo de Alexandria, em 260 depois de Cristo, ele enfrentou uma grande epidemia. Essa epidemia se espalhou pelo mundo, ela foi uma pandemia daquela época. Ela matou milhares de pessoas. No auge dessa epidemia, só em Roma, diariamente morriam cerca de 5.000 pessoas. Não se sabe bem ao certo, mas ou foi varíola ou foi sarampo, que dizimou o mundo naquela época. E aí vem Dionísio e escreve para deixar esse relato em 260 depois de Cristo. Ele diz, a maioria dos irmãos cristãos mostrou amor e lealdade ilimitados, nunca poupando a si mesmos. Sem se importar com perigo, cuidaram dos doentes, atendendo a todas as suas necessidades e ministrando a eles em Cristo. Muitos, ao cuidar de outros e curá-los, transferiram a morte deles para si mesmos e morreram em seu lugar. Os pagãos se comportaram de modo completamente oposto. Aos primeiros sintomas de doença, afastavam os enfermos e fugiam até dos mais queridos deles, lançando-os nas estradas ainda vivos. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Seja justiça de Deus. Aqueles irmãos, eles eram justiça de Deus. Eles cuidavam uns dos outros. Eles mostravam amor.
Isaías vai falar sobre isso no capítulo 1. Ele vai dizer para o povo: vocês estão vindo aqui no templo e vocês estão adorando. Quem disse que eu quero adoração aqui? Deus falando por meio de Isaías, no capítulo 1. Eu não quero isso que vocês estão fazendo. O que eu quero de vocês é que vocês observem o direito das viúvas, dos órfãos e acolham os estrangeiros. Façam bem ao próximo. Pratiquem uma justiça no mundo. Porque isso é religião de fato. Tiago vai falar o que é a religião verdadeira. Ele vai falar que a religião verdadeira é cuidar dos órfãos e das viúvas e fazer o bem. É isso que é buscar a justiça. E isso precisa de uma mudança. Porque quando nós estamos ansiosos, nós fazemos de tudo para ter o nosso tesouro. É por isso que pessoas roubam. É por isso que os políticos roubam. É por isso que a merenda das crianças é desviada. É por isso que recursos para tratamento do Covid é desviado. E você fica indignado. Mas porque as pessoas têm tesouros aqui na terra e o coração delas está querendo isso com toda a força. E se o nosso coração quiser a mesma coisa, nós vamos fazer o que eles fazem. A única diferença é que nos falta oportunidade. Nos falta oportunidade. Mas quando nós mudamos, nós agimos diferente. Paulo vai falar assim, em 1 Coríntios: o que roubava, não rouba mais. Mas o cristão não é só aquele que roubava e deixou de roubar. Ele continua. Ele falava assim: aquele que roubava, não rouba mais. Antes, trabalhe para ter o que ajudar aquele que está passando por necessidade. Não é só deixar de roubar, é deixar de roubar e se aplicar a ser justiça de Deus no mundo. É permitir que Deus nos transforme. Por isso, busque a justiça do reino de Deus. Ajude a reconstruir esse tecido de relacionamentos que existem na sociedade, que deveria ser uma trama forte, mas hoje é uma trama frágil. Que um dia, saiba, você vai estar por cima e sendo sustentado por outro. No outro dia, Deus coloca você por baixo para sustentar outra pessoa. E assim a vida vai acontecendo. Então seja esse instrumento de Deus. Ajude a reconstruir os tecidos de relacionamento. Ajude a reconstruir a cidade. Seja essa justiça de Deus com uma única crença: Deus cuida de você. E cuida de você para você manifestar justiça na cidade. Para você suprir os anseios da cidade. Para você ser resposta à ansiedade da cidade. Talvez, e agora eu quero falar especificamente com algumas pessoas aqui, para terminar. Eu gostaria que os irmãos do louvor pudessem vir à frente, já se preparando. Aí nós vamos cantar no final. Mas talvez você já foi alguém super ativo. E nesses últimos tempos de pandemia, de tanto terror, você acabou colocando os seus olhos em outro lugar. Você está desanimado na fé. Você perdeu esse interesse, esse fervor. E diante de tanto medo, você acabou perdendo o ânimo e o vigor. E você precisa retornar. Você sabe que eu estou falando com você. Você conhece o seu coração. Talvez você hoje perceba que a sua vida precisa ser entregue ao Salvador. Talvez você não fez isso. E você precisa entregar a sua vida ao Salvador, para que Ele possa ser o seu lugar de segurança. Faça isso essa noite. Talvez você que está aqui está vivendo uma fé aparente. Você está preocupado apenas com você mesmo. Você tem olhado para o mundo com uma intenção diferente daquela que nós falamos hoje. Você quer cuidar de si mesmo, quer ter coisas, está procurando segurança em tantas coisas, mas não entendeu ainda que Deus tem um compromisso com você, de fazer de você agente da justiça de Deus nessa terra. Talvez você precise se doar mais. Está na hora de você fazer um compromisso com Deus hoje. Ou então talvez você seja quem tem sofrido
sofrido com a opressão de circunstâncias, dificuldades, pressões do mundo, coisas que estão maltratando dolorosamente e profundamente o seu coração e a sua alma. E talvez, meu irmão, você precisa ser reanimado. Você precisa saber que o seu Pai Celeste, Ele ama você. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de cada situação da sua vida. Ele é o Pai que cuida das aves. Ele é o Pai que cuida das flores. Ele é o Pai que cuida de tudo o que existe no mundo. E Ele está cuidando de você. Nessa noite, levante, por favor. Cante ao Senhor. Adore a Deus e depois eu quero orar com você. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que mil bênçãos. Meu anseio teu coração, outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem Amém, amém. O seu anseio é Cristo. O seu anseio é o Senhor. Fale aí com Ele. Fale agora com o Senhor. Faça um compromisso com Deus hoje, de colocar os seus olhos nele, de colocar as suas expectativas nele, de voltar a cumprir e fazer o que Ele quer que você faça, de adorá-lo, de servi-lo, revigorar a sua vida espiritual. Peça a Ele para entrar no seu coração e trazer vida, para que você possa ter aquela chama acesa, reacendida novamente, para que Ele possa ser esse Deus que realmente você confia e que supre cada uma das suas necessidades, e que a partir disso usa você para ser justiça dele no mundo. Deus, em nome de Jesus, olha por cada um, Senhor. Olha a oração, olha o coração, ó Deus, que nesse momento clama ao Senhor, entristecido às vezes, desanimado, ó Pai, acomodado. Deus, nesse instante, aqueles que estão aqui, os que nos assistem por casa, ó Deus, seja agora, seja posteriormente, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa reacender, reavivar essa chama, ó Deus, de serviço, de autoentrega, de devoção, de amor ao Senhor, de se entregar completamente, para crer, ó Deus, que o Senhor é o cuidador, o Senhor é esse Deus de amor, que está o tempo inteiro, ó Deus, cuidando dos seus filhos, e que nós somos seus filhos. E, ó Deus, que a partir disso, o Senhor acenda no coração de cada um o desejo de servir, o desejo de estar junto, que nessa trama, nesse tecido, ó Deus, novo, de uma família nova, que é a família de Deus, Pai,
nesses novos relacionamentos que contraímos, nós possamos nos auxiliar mutuamente, nós possamos nos suprir mutuamente, nós possamos, ó Deus, servir uns aos outros mutuamente, o tempo todo, ó Deus, para a glória do Teu nome, e que nós sirvamos o mundo, para que o mundo conheça da Tua glória, e para que a ansiedade, ó Deus, que existe na cidade, possa ser suprida através da pregação, através do anúncio do Teu amor, e que, ó Deus, os nossos amigos ouçam das nossas bocas, ó Pai, essa verdade que nós carregamos no coração, que eles sejam, ó Deus, alcançados, para que eles também sejam supridos nesse vazio que existe na cidade, em nome de Jesus. Nos usa para a glória do Teu nome. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que você tenha uma excelente semana na presença do Senhor. Deus abençoe.